frio aqui, hein? Botei para Podemos gravar. ir? Aham. Pode ir? Pode ir, então vamos nessa. Bom, hoje eu vim estar trazendo aqui um assunto e o tema é coragem. Puxa vida, é uma virtude que muitas das vezes nós temos, mas também não usamos, né? E muitas das vezes ela é tão necessária para fazer mudanças significativas na nossa vida. Se você não tiver coragem, queridos, às vezes você não sai do lugar. Muitas das vezes a gente tem muito preparo, talvez você tenha é, bom, bom conhecimento, você pode ter até muitas habilidades, mas se você não tiver coragem, você vai ficar ali estagnado, muito preparado, porém vai ficar ali sem ter o objetivo alcançado. E segundo o dicionário, coragem é firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. E essa questão agora que a Mônica estava falando sobre o pequeno Miguel, né? Você imagina como é uma família agora que tem que ter muita, além de ter muita fé, tem que ter muita coragem para poder suportar esses dias difíceis. Um tempo atrás, nós também passamos por uma tragédia lá na nossa igreja. Um, um filho de 1 ano e 9 meses, de um irmão muito querido, ele faleceu. E aquilo ali foi um choque realmente gigantesco para nós, porque nós não somos preparados para isso. Mas quando vem uma situação dessa, queridos, somente mesmo a mão do Senhor nos sustentando e nos impulsionando, porque precisa ter muita coragem. Bom, Josué, no capítulo 10, verso 25, diz assim, ó, então enfatizou Josué: não temais e nem vos acovardeis, mas sede fortes e destemidos, pois assim tratará o Senhor todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Todos os inimigos aí, quando a gente entende sobre isso, né, trazendo para o nosso lado a nossa vida espiritual, a gente entende que tem inimigos de todas as formas, circunstâncias diversas, e cada uma delas, se você não tiver a tal da coragem, queridos, fica difícil para você enfrentar. Eu, quando estava meditando sobre isso, eu estava me lembrando de Davi. Davi, enquanto estava passando o seu tempo cuidando das ovelhas, ele talvez inconscientemente estava se preparando para enfrentar alguém lá na frente, muito gigante, o tal do Golias. E aí ele teve que passar por um urso, teve que passar por um leão, porque quando chegou um momento, ele não só estava capacitado, mas agora ele também estava habilitado. Às vezes você fica pensando assim, pô, mas por que que eu estou passando por esse momento agora na minha vida? Você está, às vezes, tendo que criar habilidades, queridos, porque quando chegar o teu gigante, você já deve estar mais bem preparado. E aí, você, além de estar preparado, agora você tem coragem. Porque você imagina se Davi só fosse só bom de mira, usando lá alguns chamam de tiradeira, né? E ele estava se preparando o tempo inteiro, cuidando das ovelhas. De vez em quando eu acredito que ele devia ficar brincando de tiro ao alvo, mas aquilo ali estava preparando ele para poder enfrentar um gigante, porque embora ele estivesse preparado ali com os seus tiro-alvo, um dia chegou um desafio chamado urso. Depois do desafio aumentou mais um pouquinho, veio um leão. E depois disso tudo veio algo muito grande, mas agora ele já tinha coragem. Mas quando ele foi lá enfrentar aquele Golias, ele já foi com uma força muito maior, porque ele dizia assim: agora eu vou em nome do Senhor. Em nome do Senhor você fica muito mais capacitado, porque desafios realmente vêm para todos nós. É, são situações que muitas das vezes vêm na nossa vida, você não está preparado para aquilo, mas se você tiver agora coragem e fé no Senhor, aí fica mais fácil para você ir de contra os seus inimigos. A gente fica pensando assim, pô, mas quando é que eu vou precisar da coragem? Queridos, coragem, você fica pensando que é só o valente, às vezes você vai ter que ter coragem para lutar contra você mesmo.
para reconhecer erros em você mesmo, declarar aquilo que você precisa também declarar, e às vezes fica difícil para você poder falar com uma pessoa sobre aquilo que você precisa mudar. Às vezes a gente fica pensando assim, pô, fulano precisa falar a verdade. Queridos, é questão de coragem. Às vezes você tem tantas virtudes, mas não tem coragem para reconhecer erros. E você, às vezes, até aponta pessoas, mas quando é com você mesmo, a palavra de Deus vai falar, não é, sobre a trave e o cisco. Às vezes você vê um cisco no olho de alguém, mas tem uma trave na sua. Quando você tem coragem para declarar, puxa, eu também erro nisso, eu também preciso mudar nisso, você está declarando quem realmente você é, mas isso você tem que ter coragem para falar, eu também sou falho nisso. Apontar pessoas, você tem uma coragem gigante. Reconhecer erros, aí já fica mais difícil. Mas entendemos assim que situações adversas vão vir. Eu quero te dizer que também você já tem algo apoiado no Senhor. Efésios, no capítulo 1, verso 3, diz assim, ó, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então já fica já mais bem preparado e confia naquilo que a palavra de Deus já está te dizendo, porque você já é abençoado nas regiões celestiais, queridos. Agora tem que ter coragem para lutar, coragem para confiar e coragem para conquistar. Tudo isso vai depender de você durante a caminhada. Ontem nós estávamos tendo uma célula e nós estávamos bem falando sobre maratona, né? Alguns atletas, eles se preparam tanto para aquilo, mas eles vão tão é, bem, bem treinados, eles entendem que eles não podem sair ali em completa disparada, porque a intensidade logo no início vai prejudicar eles lá na frente, porque alguns não têm esse fôlego suficiente para sustentar toda a jornada. Então, os mais sábios, o que, que eles fazem? Eles vão em constância. Porque se não tiver constância, lá na metade, para o final, eles desistem. Porque saíram com tanta empolgação e às vezes você às vezes é essa pessoa, né? Você às vezes confunde uma coisa com outra. Às vezes você quer fazer alguma coisa extraordinária, está tão impulsionado, está tão motivado para aquilo, só que durante a jornada você pode acabar desanimando, 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 e a gente entende que às vezes você vai perdendo esse seu ímpeto, essa sua coragem para chegar lá no final e conquistar. Então, cuidado com aquilo que você está preparando, cuidado com aquilo que você quer conquistar, porque a jornada, às vezes, para o teu objetivo pode ser curta, média ou muito longa, mas o mais importante de tudo é você não abandonar o seu propósito. Tenha coragem, porque dificuldades vão vir de todas as formas. Algumas situações vão tentar te parar, mas se você tiver coragem, persistência, você vai conseguir. Você lembra daquele maratonista que no meio da competição o cara saiu do meio da multidão, abraçou ele foi perdendo tanto tempo ali, se algumas outras pessoas eh, pensassem assim, agora já era, já passou tantos competidores na minha frente, mas aquele homem teve coragem para voltar para a pista, voltar de novo lá para a competição e ir até o final. E assim ele fez, porque ele também tinha um objetivo, tinha uma meta. Eu sei que a gente tem aprendizado de todas as formas. E uma dessas formas, às vezes, é olhar alguns exemplos desse e trazer para as nossas vidas, né? Porque soma demais naquilo que às vezes a gente precisa alcançar. O Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições. Se tem algo que nos tira o ânimo e a coragem, é a tal da aflição, né? Mas aqueles que confiam no Senhor pedem socorro e sabemos que Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Queridos, às vezes você vai precisar também declarar: Senhor, me ajuda. Você vai ter que ter coragem para pedir ajuda. E o que uma das coisas que impedem pessoas de mudar também de vida e de circunstâncias, às vezes, ali locais, é essa falta da coragem. Tiago 5,16 diz assim, que nós devemos confessar as nossas falhas, os nossos pecados, uns aos outros e orar uns pelos outros. Às vezes você tem vergonha,
porque um assunto, às vezes, ele parece ser tão doloroso e, às vezes, tão impactante para quem vai ouvir que você te falta coragem para você declarar aquilo. Mas se você fica só com isso para dentro de você, como é que isso vai ser tratado? Então, nessa manhã, queridos, tenha coragem de pedir ajuda. Tenha coragem de pedir socorro, porque vai ter alguém que o Senhor vai direcionar para você poder ter mais apoio. Isso é algo que nos ajuda bastante é quando temos apoio, né? É, eu estava me lembrando, e já tinha até contado isso numa outra ocasião. Um dia eu estava lá num lugar chamado Pedra de Guaratiba, e ainda era muito moleque, e tô eu em cima lá de um lugar chamado Paredão, e tinha um cara lá dentro d'água, olhando muito para mim, eu fiquei olhando para o cara olhando para mim, daí tem aquele negócio, né, de você ficar querendo encarar, qual é, eu não sabia, o cara estava com isso aqui para baixo, mergulhado, não sabia, quando o cara se levantou d'água, eu vi que o cara era grande pra caramba, e falou: Vou te pegar, moleque. Ah, quando ele falou: Vou te pegar, eu saí correndo, pensando eu que ia conseguir escapar. O cara saiu de lá de dentro d'água, no meio do caminho ele me alcançou. Quando ele me alcançou, eu gritei lá para onde tinha um restaurante, chamei um irmão que eu tinha: Eloy, Eloy, Eloy. Aí o cara ficou olhando lá para aquele restaurante, todo mundo do restaurante olhou para mim, o cara ficou assim com medo de me tocar e falou assim: moleque, a próxima vez eu te pego, hein? Eu te pego, e foi voltando. Uff, que alívio, porque eu confiava, naquele momento ali, na verdade, eu confiei numa estratégia minha, mas que deu certo. Eu quero te dizer o seguinte: quando você grita por socorro, você não pode gritar igual eu gritei naquele dia, porque aquele dia era pavor. Mas quando você grita por socorro ao Senhor, não ao Eloi, mas sim ao Elohim, esse é aquele que te ouve e vem para te ajudar. Então, naquele dia foi um momento de aprendizado com aquela circunstância. Mas, queridos, você no momento do pavor, grite para o seu Deus, clame por Ele, mas com fé, entendendo que Ele há de te ouvir e te socorrer. E nesse momento, às vezes, o que não vai poder te faltar é coragem para você pedir ajuda ao Senhor. Isaías, no capítulo 41, verso 10, diz assim, ó: Por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a direita da minha justiça. O Senhor te sustenta, ele te ajuda e ele te fortalece. É muito bom quando você, às vezes, pode falar de algo para alguém e vem alguém para te dar uma palavra para fazer mudanças significativas na sua vida. Tempos atrás, eu fui atender um senhor lá na minha oficina. E enquanto estava atendendo ele começou a falar da vida dele, estava falando para mim que ele estava separado, tinha se separado, mas era casado há 30 anos. Eu falei assim: Nossa Senhora, 30 anos separado? O senhor vai deixar isso para lá? Aí ele foi e falou assim: Rogério, não tem mais jeito não, cara. Eu já tenho já um filho, agora que ficou comigo, um filho de 18 anos, eu vou me dedicar a ele. E vou levar a vida. Eu falei assim: Senhor, entenda o seguinte: 30 anos não são 3 anos. É muito tempo, é uma vida inteira. Você vai simplesmente abandonar o navio mesmo? Não faz isso, não, rapaz. Eu não sei o que se passou lá na sua vida entre o senhor e a sua esposa. E aí me veio uma ideia na mente. Eu falei assim para ele assim: o senhor imagina se por acaso o senhor tivesse quebrado alguma parte do corpo, imagina se eu tivesse quebrado um dedo. E se o seu dedo tivesse quebrado e se eu não tivesse tratado daquilo, como é que ele iria ficar? Ele falou assim: ele iria ficar torto, né? Ia calcificar torto. Eu falei para ele assim: então, e agora? Como é que faz para resolver isso? Ele, pô, teria que quebrar de novo. Eu falei: então, rapaz, tem situações e circunstâncias que às vezes quebram no relacionamento, mas se você agora não tiver coragem para ir lá tratar naquele assunto e quebrar o seu orgulho, porque às vezes a gente fala coisas indevidas, ouve coisas indevidas que quebram o relacionamento. Mas o mais importante de tudo é ter coragem para ouvir o que eu preciso ouvir,
também tem que ter coragem para poder falar aquilo que precisa ser mudado. Mas no meio dessa confusão, se o relacionamento se quebra e esse assunto ficou para lá quebrado, a tendência dele é ficar torto. Mas que nessa manhã o Senhor te dê coragem para você tratar daquilo que precisa ir lá quebrar, não agora o relacionamento, mas quebrar o seu orgulho. Eu sei que quando eu falei aquilo para o moço, eu falei para ele assim, rapaz, imagina o dedo quebrado, tal, eu tinha dado exemplo. Esse senhor, ele me puxa a mão de dentro do bolso, o dedo dele menor aqui estava quebrado e era torto. Quando ele falou aquilo para mim, sim, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei todo arrepiado. Falei assim, então, senhor, da mesma forma que se o senhor quiser consertar isso aí depois de tanto tempo, vai ter que quebrar e enfaixar de novo, isso vai doer demais. Mas o senhor também pode voltar lá na sua esposa lá e falar aquilo que precisa ser falado, ouvir o que precisa ser ouvido. Quebra esse seu orgulho. Eu nunca tinha visto aquele homem, era um senhor baixinho, ele encostou a cabeça no meu peito, chorou absurdamente. Eu fiquei tão sem graça e constrangido, porque eu fiquei pensando assim, caramba, e agora? Se entrar alguém aqui na oficina, ver esse homem chorando no meu peito aqui, minha camisa já estava toda molhada, o que que vão pensar? Eu falei, que situação, mas aquele homem chorou, chorou, chorou. Eu não sei se ele realmente voltou depois para casa, porque eu nunca tinha visto aquele homem, só foi uma vez lá. Mas de alguma forma ele recebeu uma palavra. Às vezes você vai ser esse agente e que precisa ter coragem para falar quando o Senhor te direcionar, porque uma palavra sua pode fazer diferença significativa na vida de alguém. Então, queridos, quando o Senhor te capacitar, dê prioridade àquilo que o Senhor quer que você faça, porque você é dono agora é, do dom que muitas das vezes pode fazer diferença na vida de alguém. Então, se você tem essa possibilidade de alcançar vidas, alcance, não fique com medo, não fique retraído, exerça a sua principal característica de pregar o evangelho. Pregue a tempo e a fora de tempo, e muitas das vezes, querido, aquilo que você vai falar vai mudar vidas, vai mudar rotas de pessoas, e vai haver restauração e reconciliação em nome de Jesus. E para finalizar, Josué, no capítulo 1, verso 9, diz assim: ó, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Você vai em vários lugares, você vai não somente em lugares bonitos, mas você vai às vezes em lugares também feios e tenebrosos, mas aonde você for, a palavra de Deus diz que o Senhor é contigo. Eu tenho um amigo que ele foi em lugares sombrios. Ele era um usuário de drogas e ele quis ir em lugares sombrios. O problema é que ele, à medida que ele foi alcançando as pessoas da ponta, ele foi querendo ir cada vez mais em lugares mais profundos lá de um lugar lá, de uma favela lá onde ele frequentava. O Senhor é contigo, mas o Senhor é contigo à medida que você também vai se santificando com Ele. Cuidado, para que a coragem também não faça com que você não chegue em lugares sem estar realmente tão bem preparado. Esse homem, ele foi nas primeiras bordas, vamos dizer assim, foi pregando e falando ali do amor do Senhor, daquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. Mas quando ele também chegou lá no fundo, lá nos cabeças, eles envolveram ele novamente. Aquele menino que foi lá para pregar a palavra, ele acabou sendo atraído novamente. Então, o Senhor é contigo por onde você quer que for. Mas entenda o seguinte, se prepare cada vez mais, porque quando você mergulhar em profundidades maiores, a sua capacidade ela também tem que ser maior, sua santificação, o jejum que tanto você vai precisar. Bom, mas eu não tenho coragem para fazer jejum, é muito difícil, me dá isso, me dá aquilo, já começa a criar algumas situações, né? Dor de cabeça, você passa mal. Tudo isso vai te amedrontando, mas tenha coragem para se preparar para ir em lugares mais profundos, porque aonde você for, seja luz e não permita que o medo te trave. O medo é natural na vida de qualquer um. O medo também é algo que também te protege em alguns momentos, mas tente discernir entre o que você está fazendo para que você não seja impedido pelas circunstâncias assim à sua volta. O Senhor, queridos, Ele quer o melhor de mim e quer o melhor de você. Então, seja alguém
nessa manhã, peça coragem para primeiro fazer mudanças, às vezes, dentro da tua própria casa mesmo, que precisa, dentro de você mesmo, com aquilo que você precisa mudar, direcionar. Ontem nós estávamos falando sobre coragem, até para ler, para se preparar. E aí alguns estavam falando assim, ih, rapaz, e eu começo, às vezes, até empolgado, mas depois da terceira, quarta página, eu já deixo para lá. Eu falei, poxa, então, é porque está te faltando constância, né? Às vezes a gente precisa ter coragem para querer mudar. E coragem para mudar, queridos, muito difícil. Você quer, às vezes, exigir dos outros, mas de você mesmo fica complicado. Mas nessa manhã, que o Senhor seja contigo, que o Senhor te possa te levar em lugares antes inalcançáveis. Entenda que você vai ter aflições, mas o Senhor é aquele que há de te sustentar e te ajudar para que você vá em lugares que você nunca pensou antes. Amém? Eu já vou estar encerrando porque eu preciso ter muita coragem para sair correndo daqui, pegar um trânsito maneiraço. Eu estou com gente para caramba lá na oficina para atender. Meu amorzinho, onde você está, meu amorzinho? Porque eu, gente, é isso. Eu estou com muito compromisso lá e tem que ter coragem, porque tem gente lá de todas as esferas. Tem os mais calmos, tem os mais bravos, tem gente estressada que quer serviço para ontem, mas tudo isso você tem que ter coragem até para tratar essas pessoas também. Senão você fica, às vezes, até com medo de enfrentar eles e acovardado. Mas é assim, o tratamento com pessoas é dificílimo, mas tenha coragem, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando aqui, está encerrando. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui se encontra. Pai, eu te peço, Senhor, a virtude da coragem. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos envolva, Senhor, nos empodere, Pai, para enfrentarmos as situações e circunstâncias nas nossas vidas. Pai, o Senhor conhece a vida de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas debilidades, Pai. Mas envolva-nos, Senhor, com coragem, Pai. Coragem para se aproximar mais de Ti, Senhor. Coragem para confessar aquilo que precisamos confessar, Pai. Para que sejamos, Senhor, perdoados, libertos, Pai. Coragem, Senhor, também para perdoar aqueles que de alguma forma nos ofenderam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Capacita-nos, Senhor, com essa virtude e seremos mais do que vencedores, porque nós cremos naquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã e pela vida de cada um que aqui se encontra. Assim nós oramos, desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. É preciso ter coragem, hein? Coragem para você estar aqui e voltar amanhã na quinta de oração. Não desanima, não. Continua aí firme aí nesse nosso Cristo. E eu aguardo você amanhã, que é às 7h05. Viu? Daqui a pouco vai estar no ar, vai estar no canal e você pode enviar para aquela pessoa que está precisando de um pouquinho mais de coragem. Família, eu amo vocês. Até amanhã. Beijo no seu coração. Tenha um dia mais que abençoado. Obrigada.